Olá, vamos nós aqui para mais uma aula de Direito Penal. Nós seguimos falando a respeito das penas. Estamos tratando, se vocês ainda se recordam, nós estamos tratando de pena privativa de liberdade. Já falamos de modalidades de pena privativa, já falamos de regime de cumprimento, já falamos de progressão de regime. Agora nós estamos fechando o tema penas privativas de liberdade, falando especificamente de alguns institutos próprios das penas privativas de liberdade. O primeiro desses institutos, que nos resta a gente estudar, é a remissão de pena. Conversei com os líderes me disseram que havia turma que tinha parado em remissão de pena, havia turma que havia parado em detração, então vamos começar de remissão. A remissão de pena é a redução, ou é a compensação que se faz na pena em razão do trabalho e do estudo do condenado. O condenado que trabalhe ou estude, ele tem um desconto na pena que lhe foi aplicada. E como é que é esse desconto? Olha só, para cada 3 dias de trabalho, ele tem 1 dia de redução na pena, falando especificamente do trabalho. Para cada 3 dias de trabalho, ele tem 1 dia de redução na pena. É importante falar, gente, que olha só, se essa redução decorrente de trabalho, ela só é aplicável nos regimes fechado e semiaberto. Vocês lembram que logo quando a gente começou a falar de trabalho, falou, meu trabalho, existe pena de trabalho forçado? Não, não existe pena de trabalho forçado. Só que se a pessoa não trabalhar, tem uma série de benefícios que ela deixa de obter. O primeiro dele, nós já falamos, é a progressão de regime. Quem não trabalha não se enquadra lá nos critérios subjetivos para obter a progressão de regime. E um segundo benefício aqui muito importante. Aquele que trabalha, ele tem direito à remissão de pena. Mais uma vez, 3 dias trabalhado, 1 dia a menos na pena. Por que a remissão de pena pelo trabalho, prestem atenção, por que ele só se aplica ao regime fechado e ao regime semiaberto? Vocês lembram que no regime aberto, nós já falamos a respeito de regimes de cumprimento de pena, no regime aberto, o trabalho ele é uma condição para que a pessoa permaneça no aberto. A pessoa tem que trabalhar. A pessoa tem que trabalhar para estar no regime aberto. Então, se é uma condição, é óbvio que ela não tem direito à redução da pena em função desse trabalho, já que esse trabalho é uma condição para ela estar no aberto, ok? O trabalho só gera remissão de pena nas penas que estejam sendo cumpridas em regime fechado e em regime semiaberto. Diferente disso é o estudo. O estudo também gera a remissão de pena. E como é que gera a remissão de pena no estudo? Estabelece a lei, a cada 12 horas de estudo, que necessariamente tem que ser dividido em 3 dias, a cada 12 horas de estudo, nós temos a redução de 1 dia de pena. E por que eu disse que o estudo é diferente do trabalho? Ele é diferente do trabalho porque a remissão se aplica tanto para o fechado, quanto para o semiaberto, quanto para o aberto. Os 3 regimes de cumprimento de pena. A mesma pessoa estando em regime aberto, caso ela estude, ela tem o desconto na pena, esse desconto decorrente do estudo. Para cada 12 horas de estudo, que necessariamente tem que ser dividido em 3 dias, pode ser, por exemplo, 2 horas e 8 horas, ou 4 horas, 4 horas e 4 horas, enfim, para cada 12 horas de estudo divididos em 3 dias, ela tem desconto de 1 dia na pena, ela tem a redução de 1 dia na pena que lhe foi aplicada na sentença. Uma outra observação aqui importante no que diz respeito aos estudos é o seguinte: visando estimular a pessoa a estudar, para cada ciclo concluído, seja no ensino básico, seja no ensino médio, seja no ensino superior, para cada ciclo de estudo concluído pela pessoa, a remissão que ela obteve, em função do estudo, tem um acréscimo de 1/3. Suponhamos que a pessoa ali fez o ensino fundamental e, em função do ensino fundamental,
ela tenha conseguido uma remissão de 150 dias. Ao obter a conclusão do ensino fundamental, esses 150 dias são acrescidos de 1/3. Ou seja, esses 150 dias viram 200 dias para desconto na pena aplicada na sentença. A mesma coisa vale para o ensino médio, a mesma coisa vale para o ensino superior. Nós sempre temos o acréscimo de 1/3 no caso de pena, no caso de conclusão de ciclo de estudo. E mais uma vez, o estudo ele causa redução tanto no regime fechado, quanto no regime semiaberto, quanto no regime aberto, pelo estudo. O trabalho ele gera remissão somente nos casos de regime fechado e regime semiaberto. Tranquilo? Pois bem, é importante dizer, gente, que é o seguinte: se por um lado a conclusão do estudo em algum dos ciclos ele gera um acréscimo de 1/3 na redução de pena, caso a pessoa cometa uma falta grave durante o cumprimento da pena, e como falta grave nós podemos citar a tentativa de fuga, a provocação de rebelião, são todas faltas graves. Se a pessoa comete uma falta grave durante o cumprimento da pena, ela tem a redução de 1/3 no tempo remido. Vamos voltar lá para os mesmos 150 dias. A pessoa tem 150 dias remidos em função do trabalho ou estudo. Estando com 150 dias remidos, se essa pessoa comete uma falta grave, mais uma vez, se essa pessoa tenta fugir, se essa pessoa causa rebelião, ela tem a redução de 1/3. Ela tinha uma remissão, ela tinha 150 dias para remir, ela passa a ter apenas 100. Ela tem uma redução de apenas 100 dias. Tranquilo? A remissão de pena está previsto lá no artigo 126, parágrafo 1º da Lei 7.210. Essa previsão, lá, a Lei de Execução Penal, consta basicamente isso a que eu fiz referência. Vocês depois dão uma lida lá para vocês verem. Tranquilo? Vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho. Detração penal. Detração penal. Olha só, se por um lado a remissão é o desconto, né, como eu já falei, é o desconto na pena aplicada em função de trabalho ou estudo no curso do cumprimento da pena, a detração também é um desconto na pena aplicada, só que ela é um desconto diferente. Por que ela é um desconto diferente? Na detração, o que se desconta é a pena que a pessoa cumpriu, a prisão cautelar que a pessoa cumpriu no curso do processo. A prisão cautelar que a pessoa cumpriu no curso do processo. Enquanto para a remissão a gente olha para depois da condenação, para a detração a gente olha antes da condenação. Quais são as prisões cautelares? Vocês lembram? Nós temos 3 tipos de prisão cautelar. Nós temos a prisão em flagrante, nós temos a prisão temporária e nós temos a prisão preventiva. Prisão em flagrante, já falei para vocês que ninguém permanece preso em flagrante, as pessoas são apenas presas em flagrantes, na sequência ou são liberadas ou essa prisão em flagrante é convertida em prisão preventiva. Na prisão temporária é aquela destinada simplesmente para a produção de prova, prazo máximo de 5 dias, e nós temos a prisão temporária, né? E nós temos a prisão preventiva. A prisão preventiva não, essa é diferente. A prisão preventiva, ela tem os requisitos dela previstos em lei, que vocês vão estudar posteriormente, mas preventivamente, no curso do processo, a pessoa pode ficar preso 1, 2, 3, 4, 5, até 6 meses ou mais. Nós temos situações no Brasil em que a pessoa fica preso preventivamente, a pessoa fica preso cautelarmente por mais de 6 meses, por muito mais tempo. Então o que acontece? Quando o juiz sentencia, falando da detração penal, quando o juiz sentencia e aplica a pena à pessoa, ele vai olhar para trás, ele vai olhar para o processo e vai falar assim, peraí, estou aplicando uma pena de 5 anos nessa pessoa.
Ocorre que essa pessoa ficou 6 meses preso cautelarmente. Ficou 6 meses preso na prisão cautelar de modalidade prisão preventiva. Então, eu estou aplicando 5 meses, vou descontar esses 6 meses. Entendem? A detração ela é um desconto na pena aplicada em função da prisão cautelar cumprida pela pessoa no curso do processo. Nesse exemplo dado, mais uma vez para fixar, nós temos uma pena definitiva aplicada de 5 anos, a pessoa ficou presa no curso do processo 6 meses, nós descontamos esses 6 meses dos 5 anos e a pessoa, para frente da sentença em diante, ela vai ter apenas 4 anos e meio para cumprir. Tranquilo? Olha só, essa mesma detração penal, ela também é aplicada para a medida de segurança. E como é que se dá a aplicação da detração penal na medida de segurança? A aplicação da detração penal da medida de segurança se dá da seguinte forma. Vocês lembram que a medida de segurança ela tem a particularidade de não ter prazo pré-estabelecido. Vocês lembram? Medida de segurança ela é destinada para aquele que é inimputável e a pessoa permanece, aquele a quem é aplicada uma medida de segurança, lembram lá as duas modalidades, tratamento ambulatorial e internação? A pessoa a quem é aplicada a medida de segurança, ela fica sob tratamento enquanto o perito falar. Olha, enquanto o perito não falar que cessou a periculosidade, a pessoa permanece em tratamento. Seja na modalidade de internação, seja na modalidade de tratamento ambulatorial. Como é que se aplica então a detração, já que nós não sabemos quanto tempo a pessoa vai ficar sob tratamento? É o seguinte, a pessoa quando ela é submetida quando é aplicada à pessoa uma medida de segurança, ela é submetida à perícia de quando em quando. A primeira das perícias ocorre num período de 1 a 3 anos, e na sequência nós temos perícias anuais. Pois bem, olha só, se no curso do processo, cautelarmente, foi aplicada uma medida de segurança à pessoa, o processo está em tramitação, aí a periculosidade dela, mesmo no curso do processo, ficou muito evidente, cresceu a periculosidade, o que o juiz faz? Determina a aplicação da medida de segurança cautelarmente, determina a internação da pessoa desde já. E suponhamos que no curso do processo a pessoa fique internada por 1 ano. A pessoa ficou internada 1 ano, submetida à medida de segurança cautelar 1 ano. Ao final do processo, a pessoa a pessoa não é absolvida. Isso aqui é uma outra questão, né? Que quando a pessoa comete um crime e ela não tem culpabilidade, a gente fala que a sentença não é condenatória, a sentença é absolutória imprópria. Ou seja, ele é absolvido, porém é aplicado a medida de segurança. Então, voltando, a pessoa no curso do processo já cumpriu 1 ano. Cumpriu 1 ano cautelarmente de medida de segurança. Quando chegou ao final do processo, se o juiz entendeu que ela realmente é inimputável e aplicou a medida de segurança a ela, nós vamos fazer a detração deste 1 ano para fins de cálculo da primeira perícia. Suponhamos que o juiz tenha estabelecido, deu aqui ao final do processo, estabeleceu uma medida de segurança e falou, estou te aplicando uma medida de segurança e você vai fazer uma perícia daqui, a próxima perícia sua tem que ocorrer dentro de 2 anos. A perícia inicial vai ter que ocorrer dentro de 2 anos. O prazo é de 1 a 3. Se o juiz estabelece, a perícia vai ter que ocorrer dentro de 2 anos. Como a pessoa já ficou presa, já ficou submetida à medida de segurança cautelarmente por 1 ano no curso do processo, nós vamos, a esses 2 anos indicados pelo juiz para desconto para a realização da primeira perícia, nesses 2 anos nós vamos descontar este 1 ano que a pessoa neste 1 ano em que a pessoa esteve em cumprimento de medida de segurança. Ela já cumpriu 1 ano, agora, por mais que o juiz tenha estabelecido que a perícia deverá ocorrer dentro de 2 anos, essa perícia vai ocorrer dentro de 1 ano só. Vai ter o desconto deste 1 ano em que a pessoa ficou submetida à medida de segurança no
curso do processo. Tranquilo? Então funciona da mesma forma. Medida de segurança, nós temos o desconto, caso a pessoa tenha cumprido medida de segurança no curso do processo, nós temos o desconto da mesma forma no estabelecimento da perícia, lá na frente, após a sentença definitiva. Tranquilo? A detração ela é regulamentada no artigo 42, como eu indiquei no material encaminhado para vocês. Vocês dão uma olhadinha, ela é muito claro. Vamos a ele aqui, artigo 42 do Código Penal. Vamos lá. Artigo 42 do Código Penal. Computam-se na pena privativa de liberdade, na medida de segurança, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Então veja só, a detração ela é aplicada tanto na pena privativa de liberdade quanto na medida de segurança. Pena de privativa de liberdade, nós temos a quantidade exata de anos a cumprir, a gente faz o desconto, é só uma conta matemática, tranquilo. Medida de segurança, o que a gente desconta é o período para que a pessoa vá fazer a sua primeira perícia, para que a pessoa vai ser submetida à sua primeira perícia. Tranquilo? Vamos lá. Dando sequência aqui ao nosso trabalho. Agora nós vamos falar, sim, de direitos do preso. Olha só, gente. Disse que o preso ele mantém todos os seus direitos que não os decorrentes da privação de sua liberdade. O preso ele está preso, né? A pessoa condenada está presa, não vai ter direito a caminhar na rua, não vai ter direito a caminhar, não vai ter direito a deslocamento, né? Todos os direitos vinculados a esse direito de liberdade, a esses a pessoa não possui. Mas todos os demais ela tem direito. A regulamentação dos direitos do preso está lá no artigo 38 do Código Penal. Bem, vamos lá? Artigo 38 do Código Penal. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Vejam só. Então, todos os direitos que não estejam ligados à limitação da liberdade, porque se ele está preso, ele está com a liberdade limitada, todos os direitos que não estão vinculados à limitação da liberdade, o preso permanece tendo esses direitos. Os direitos do preso estão previstos de uma maneira bem minuciosa no artigo 41 da Lei de Execução Penal. Quer ver? Vou ler apenas alguns incisos aqui para vocês verem como os direitos do preso é regulamentado na Lei de Execução Penal, artigo 41. Vamos lá. Lei de Execução Penal, artigo 41. Um momentinho. Essa é a falta da aula presencial, né? Aula presencial, eu conto com a ajuda de vocês nessa leitura. Artigo 41. Olha lá. Constituem direitos do preso. Inciso 1. Alimentação suficiente e vestuário. Inciso 2. Atribuição de trabalho e remuneração. Inciso 3. Previdência social. Inciso 4. Constituição de pecúlio. Inciso 5. Proporcionalidade de distribuição de tempo para trabalho, descanso e recreação. Enfim, o preso ele conserva aqui, ainda tem vários incisos, ele tem uma série de direitos. Nenhum desses direitos aqui está ligado à liberdade, está ligado à privação da liberdade de locomoção. Então, o preso ele tem todos os direitos que não aqueles que não a própria liberdade de locomoção, óbvio, e outros eventuais direitos ligados a essa liberdade. Tranquilo? Voltemos.
E aí agora eu aproveito para falar de duas situações muito discutidas, que são a condução coercitiva e o uso de algemas. Olha só, é importante dizer isso nesse período em que nós estamos falando aí da nova lei de abuso de autoridade. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a condução coercitiva é ilegal. Agora vejam vocês só que loucura, né? Dentro desse tema de direito do preso. Por que eu digo que é uma loucura você proibir a condução coercitiva? Olha só, se nós estivermos diante de uma operação, como ocorre hoje, nós temos operação da Polícia Federal, nós temos operação do GAECO, do Ministério Público, nós temos operação da Polícia Civil. Se nós estivermos diante de uma operação, se fosse possível a condução coercitiva, qual é o propósito da condução coercitiva? Qual é o propósito da prisão temporária? É ouvir todo mundo ao mesmo tempo, de forma a não ser possível combinar versões. Essa é um dos principais fundamentos. Aí o que ocorre? Na condução coercitiva, o que ocorria? Você pegava a pessoa, conduzia ela até a delegacia, a pessoa conduzia mediante autorização judicial, né? Óbvio. A pessoa era ouvida e na sequência liberada. Normal? Normal. O Supremo entendeu que que a condução coercitiva é ilegal. Então veja só, a condução coercitiva era destinada à produção de prova. O Supremo falou que era ilegal. Qual é a outra forma de limitação de prisão em que a pessoa que também é destinada para a produção de prova? É a prisão temporária. Veja só, o Supremo ele estabeleceu que a condução coercitiva é ilegal, então, caso a gente tenha que fazer uma operação, caso a polícia, o GAECO tenha que fazer uma operação e precise de produção de prova, o que ele faz? Ele vai ter que lançar a mão da prisão temporária. A prisão temporária é por até 5 dias. Olha só para vocês verem que absurdo. Eu, particularmente, se eu estiver sendo objeto de uma investigação e precisar para fins de produção de prova, que eu seja ouvido conjuntamente com outras pessoas, né, simultaneamente, para não haver essa possibilidade de combinar versões, eu gostaria muito mais de ser conduzido coercitivamente, ser liberado até o horário do almoço, do que ser preso preventivamente e poder permanecer preso por até 5 dias. Então vejam para vocês verem que loucura. A condição coercitiva, a condição coercitiva, ela é ilegal. A prisão preventiva não é. Mas enfim, ainda falando de direitos do preso, nós temos aí também a circunstância do uso de algema. É permitido o uso de algema? É permitido o uso de algema. Porém, nós tivemos uma série de limitações para o uso de algema. O uso de algema ele tem que ser justificado, somente em situações excepcionais, deixou de ser a regra e passa a ser exceção. Interessante é o seguinte, o uso de algema, nós temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal falando que é proibido o uso de algema. Quando vocês forem estudar em direito constitucional controle de constitucionalidade, vocês vão ver que existe a figura da súmula vinculante. O uso de algema é proibido ou é regulamentado, né, previsto que ele deixou de ser regra para passar a ser exceção por meio de uma súmula vinculante. Existe uma súmula vinculante. O que é a súmula vinculante? A súmula vinculante ela é ditada pelo Supremo Tribunal Federal quando nós temos uma briga entre os tribunais no sentido de como entender determinada situação. O propósito da súmula vinculante é pacificar os tribunais. Se nós temos para uma determinada demanda, um tribunal decide de um jeito, outro decide de outro, outro decide de outro, isso gera uma insegurança jurídica muito grande para a sociedade. Então, buscando apaziguar a situação, o Supremo vem e estabelece um entendimento para aquela situação. Beleza? Então, o primeiro pressuposto é a briga, os entendimentos diferentes entre os tribunais. Pois bem, olha só para vocês verem. Se vocês fizerem uma pesquisa jurisprudencial, vocês não vão encontrar essa briga entre os tribunais de forma a justificar a edição da súmula vinculante. Na verdade,
Essa súmula vinculante foi criada ela foi editada em razão de que, por meio de operações relativamente recentes, houve a prisão de políticos, de grandes empresários, e óbvio, como todo preso, eles eram algemados. Como passou-se a algemar pessoas, como dito, políticos, empresários, né? Deixou de se algemar apenas o pobre. Quando algemava o pobre não tinha problema não. Quando passou a algemar gente, entre aspas, importante, aí o pessoal correu e falou, não, vou editar uma súmula vinculante. De certa forma, nós podemos dizer que essa súmula ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional por quê? Porque ela não tem esse pressuposto necessário de briga entre os tribunais para saber se pode algemar ou não pode algemar. Não existe essa briga pretérita. Ela é inconstitucional, porém ela foi editada por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Depois do Supremo existe alguma outra corte que pode analisar essa inconstitucionalidade? Não, não existe. Então, vai permanecer inconstitucional. É só a título realmente de observação que eu quis demonstrar para vocês. Dentre os direitos do preso, encontra-se aí a possibilidade da pessoa não ser conduzida coercitivamente e a pessoa só ser objeto de uso de algema em situações excepcionais. Tranquilo? Dando sequência aqui ao nosso trabalho e falando agora de trabalho do preso. Olha só, o trabalho do preso ele é previsto lá no artigo 39 do Código Penal. Vamos ver o que dispõe o artigo 39 do Código Penal. Código Penal. Aqui, Código Penal, artigo 39, trabalho do preso. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Olha só, o preso, ele tem direito ao trabalho. Ele tem direito ao trabalho e não só tem direito ao trabalho, ele tem direito ao trabalho e à remuneração. Ele tem direito ao trabalho e à remuneração. Diante dessa circunstância, desse direito, né, se questiona, peraí, mas o trabalho é um direito ou é uma obrigação? O trabalho do preso é um direito ou uma obrigação? Nós tivemos aí agora um processo, né, um projeto polêmico no sentido de obrigar o preso a pagar a sua própria estada na prisão, mas enfim, não é questão aqui do nosso tema. Mas o fato é, como é que nós interpretamos o trabalho do preso? É um direito dele ou é uma obrigação? Na verdade, o trabalho do preso ele tem essa dupla característica. Por que ele é um direito? Porque o preso ele tem direito a trabalhar, conforme já estabelece a lei, e ele recebe por isso, e como nós já falamos agora há pouco, o trabalho possibilita a ele a remissão penal, e o trabalho ainda possibilita a ele preencher o requisito subjetivo para a progressão de regime. É um direito. E por que é um direito neste aspecto? E por que é uma obrigação? É uma obrigação porque, para determinadas circunstâncias, por exemplo, para a pessoa estar no regime aberto, a pessoa está progredindo do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, para a pessoa progredir, para a pessoa permanecer, para a pessoa estar no regime aberto, necessariamente ela tem que estar trabalhando. Então, nesse aspecto, o trabalho é uma obrigação. Então, ela apresenta essas dupla característica, tanto de direito, que a pessoa tem direito ao trabalho e tem direito a ser remunerado, como também uma obrigação, porque para estar no regime aberto, por exemplo, ela tem que estar trabalhando. E aí nós já fizemos referência a essa distinção dos regimes, né? Fechado e semiaberto, a pessoa pode trabalhar ou não. Caso ela não trabalhe, ela não preenche o requisito subjetivo e não progride. No regime aberto, necessariamente ela tem que trabalhar para estar no regime aberto. E aí, gente, eu aproveito simplesmente para fazer menção do auxílio reclusão. Por que eu digo apenas menção? O auxílio reclusão ele é um benefício previdenciário, podemos dizer assim,
de outra natureza, que nada tem a ver com o exercício do trabalho pelo preso. O preso ele é remunerado pelo seu trabalho, correto? O auxílio reclusão ele tem uma outra característica. Nós podemos até falar sobre o auxílio reclusão aí no curso, no transcorrer do nosso curso. Semestre passado eu fiz um trabalho e ficou muito interessante. Nós fizemos o julgamento do auxílio reclusão, mas eu fiz questão de colocar esse tópico aí só para vocês ficarem cientes de que a remuneração recebida pelo trabalho do preso não é o auxílio reclusão. O auxílio reclusão ele tem outra natureza que pode ser objeto de um estudo específico nosso. O montante recebido pelo preso no curso em função do trabalho, no curso da pena, é remuneração. Não é auxílio reclusão. É essa distinção que eu queria deixar claro. Ok? Vamos lá. Superveniência de doença mental. Olha só, gente. Nós podemos ter duas possibilidades de a pessoa acometida por doença mental. A pessoa pode ter sido acometida por doença mental logo no cometimento do crime, e vocês lembram, quando ela cometeu o crime, se ela é portadora de algum tipo de doença mental, ela não tem culpabilidade. Se ela não tem culpabilidade, ela não é condenada, ela é absolvida. Porém, essa absolvição é chamada de absolvição indireta. Por que é absolvição indireta? Porque ela não foi condenada, só que é aplicada a ela uma medida de segurança. Não é essa a situação aqui do artigo 41. O artigo 41 ele fala de superveniência de doença mental. Por que é superveniência? Porque a pessoa, quando ela cometeu o crime, ela não era portadora de doença mental. Ela só veio a tornar-se portadora de doença mental no curso da execução da pena. Olha lá para você ver, vamos lá ver, a superveniência de doença mental está previsto no artigo 41. O que diz o artigo 41? O condenado, a quem sobrevém doença mental, deve ser recolhido ao hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado. O condenado, nós já estamos falando de uma pessoa contra a qual foi estabelecida uma sentença condenatória, nós já estamos falando de uma pessoa que está cumprindo pena. Portanto, o artigo 41 ele se destina a essa pessoa. E o que ele quer dizer? Nós retiramos essa pessoa do sistema prisional e a encaminhamos para um hospital de para tratamento ambulatorial ou internação. Nós o retiramos do sistema prisional, em função dessa superveniência de doença mental, nós o retiramos do hospital nós o retiramos do presídio e o encaminhamos para o hospital. Tranquilo? É nesse sentido que eu queria esclarecer para vocês que quando a pessoa era portador de doença mental desde o cometimento do crime, a sentença é absolutória. Nós temos uma absolvição, apesar de ser uma absolvição indireta. Quando a pessoa vem a ser portadora, quando nós temos a superveniência de doença mental, ou seja, quando a pessoa ela é acometida por doença mental após ter iniciado o cumprimento da pena, neste caso nós vamos ter uma sentença condenatória. Nós estamos falando de condenado. Beleza? E aí é importante, toda vez que se fala em superveniência, toda vez que se fala em medida de segurança, seja ela em decorrente de sentença condenatória, seja ela decorrente de sentença absolutória imprópria, toda vez que se fala em medida de segurança, nós temos que fazer referência ao artigo 97, parágrafo 1º, que estabelece a necessidade de realização de perícia de quando em quando para saber se permanece ou não permanece a periculosidade da pessoa. A pessoa que estava cumprindo pena, o condenado, se em razão da superveniência, se em razão de uma doença mental que o acometeu depois dele ter iniciado o cumprimento da pena, ele é transferido do sistema prisional para o hospital. Estando no hospital,
ele é submetido a exame pericial de quando em quando, no período previsto lá no artigo 97, parágrafo 1º. O primeiro exame pericial vai de um período de 1 a 3 anos e depois, a cada ano, anualmente, ele é submetido a esse exame pericial para que o perito possa falar cessou ou não cessou a periculosidade da pessoa. Essa é a ideia. Por fim, para fecharmos o tema pena privativa de liberdade, nós vamos falar da prisão albergue domiciliar. Vocês lembram que nós falamos da prisão albergue? A prisão albergue ela é destinada para quem está cumprindo pena em regime aberto, né? Regime fechado, penitenciária de segurança máxima ou média, regime semiaberto, colônia agrícola ou industrial, regime aberto, casa de albergada, aquele local lá onde a pessoa vai apenas dormir, para quem está cumprindo pena em regime semiaberto, em regime aberto, perdão. Existem algumas situações, porém, que a lei estabelece a possibilidade, a lei prevê a possibilidade da pessoa cumprir a pena em regime aberto. Existe a previsão da pessoa cumprir essa pena na modalidade prisão albergue domiciliar, ou seja, no seu próprio domicílio, por meio de prisão domiciliar. São casos específicos previstos na Lei de Execução Penal, artigo 117 da Lei de Execução Penal. Vamos lá. Lei de Execução Penal, artigo 117. Artigo 117. Será admitido o recolhimento do beneficiário em regime aberto? Somente será permitido o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de 1. Condenado maior de 70 anos. 2. Condenado acometido de doença grave. 3. Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. 4. Condenada gestante. Apenas essas 4 situações. Se é autorizado a pessoa, nessas 4 situações, é autorizado que ela cumpra a prisão albergue, né? Que ela cumpra em sua própria residência. Pois bem, a prisão aberta, né? Vamos lá, que deveria ser cumprida em casa de albergado, que ela cumpra em sua própria residência. Essas são as condições previstas em lei. Por que eu faço questão de mencionar que essas são as condições previstas em lei? Porque existe uma situação, e não é uma situação incomum, infelizmente, inclusive aqui em Montes Claros ocorre isso, de locais onde não há casa de albergado. Não há um estabelecimento destinado para o cumprimento de pena em regime aberto. Essa não é uma das situações em que há previsão de cumprimento de prisão albergue domiciliar. Essa não é uma das causas previstas em lei. Porém, nós já temos entendimento pacificado tanto do STF quanto do STJ, no sentido de que, não havendo casa de albergado no local de cumprimento de pena, a prisão em regime aberto pode ser cumprida na própria residência, no próprio domicílio do condenado. Tranquilo? Além daquelas situações previstas no artigo 117 da Lei de Execução, nós temos uma outra situação que não é prevista, que é exatamente essa ausência de casa de albergado no local de cumprimento de pena. Beleza? Agora, quando a gente fala de prisão albergue domiciliar, na execução da pena, diga-se, nós aqui estamos falando de execução de pena, na execução de pena, é importante a gente falar de um outro instituto que é chamado de prisão domiciliar substitutiva. Prisão domiciliar substitutiva. Olha só, a prisão domiciliar substitutiva, que é diferente da prisão albergue domiciliar, ela está prevista lá no artigo 317 e 318 do Código de Processo Penal.
Vamos lá no Código de Processo Penal. Artigo 317 e 318. 317 e 318. Esses artigos eles falam da prisão preventiva. Olha lá, artigo 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Tranquilo? Prisão domiciliar, a pessoa cumpre em sua própria residência, só pode dela se ausentar com autorização judicial. Artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for 1. Maior de 80 anos, 2. Extremamente debilitado por motivo de doença grave, 3. Imprescindível aos cuidados especiais da pessoa menor, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, caso o condenado tenha que cuidar de alguém com menos de 6 anos ou portador de deficiência. 4. Gestante. 5. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. 6. Homem, caso seja o único responsável pelos filhos de até 12 anos de idade incompletos. Olha só para vocês verem. As hipóteses, as possibilidades de se dar o cumprimento da prisão cautelar domiciliar, que é essa prisão domiciliar substitutiva da prisão preventiva, e a prisão preventiva, já dissemos, ela é a prisão que se dá no curso do processo. Essa possibilidade ela é maior, nós temos mais possibilidades de cumprimento de prisão domiciliar substitutiva no curso do processo do que prisão albergue domiciliar. E por que há mais possibilidades? Isso é uma questão fácil da gente imaginar. Olha só, qual a diferença entre as duas? Na prisão albergue, nós já estamos diante de um condenado, nós estamos diante de uma sentença transitada e julgada que estabeleceu que a pessoa é condenada. Na prisão preventiva, nós não estamos diante de um condenado. Na prisão preventiva, nós estamos diante de uma pessoa que está respondendo a um processo. Então, a lei é menos rigorosa com ela para lhe fornecer o direito, para lhe autorizar a que possa cumprir prisão domiciliar. A lei é menos rigorosa com ela. Por quê? Porque ela está apenas respondendo ao processo. Ela não possui contra si uma condenação. Tranquilo? A ideia aqui era deixar para vocês bem claro que são distintos os institutos. Prisão albergue domiciliar é uma coisa, prisão domiciliar substitutiva é outra coisa. Tranquilo? Bom, gente, e aqui nós encerramos o nosso tema prisão, pena de prisão. Na próxima aula nós vamos iniciar falando de penas restritivas de direito e depois penas de multa, ok? Um abraço a todos.